O Brasil tem uma grande dificuldade, através da mídia, aí, em identificar e tratar corretamente temas novos, especialmente ligados à globalização. Digamos, esse padrão dos jornais de ficar só no dia a dia ou de emular o que sai no estrangeiro, mas sem atualizar as avaliações, é que explica por que houve esse entusiasmo inicial com o combate ao chamado fake news. Os jornais achavam que, com essa ideia do fake news, eles poderiam limpar a imagem aí conspurcada aí por anos de mau jornalismo, de uso de informações falsas e tudo, e fazer a diferença. Nós combatemos o fake news. O ponto central desse combate ao fake news foi aberto nos Estados Unidos por uma notícia fake. O Atlantic Council, nós já contamos aí no GGN, é um centro de lobby enorme lá, que tem desde o Kissinger até potentados árabes, tudo quanto é empresa, tem empresa séria, uma empresa barra pesada que quer limpar a sua área lá, recorre ao Atlantic Council. E ele montou uma jogada de mestre para enquadrar o Facebook. Por quê? Porque hoje em dia é esse trabalho individual de blogs nos diversos países que permitem mapear as grandes jogadas internacionais. Nós já contamos aqui o caso da Trafigura, que é uma comercializadora de petróleo, aí, uma das 50 maiores empresas, que está metida em tudo quanto é rolo, em Angola, outros países da África, e foi levantada a história em cima de trabalhos de blogueiros de Angola, da Suíça, aqui do GGN. Então, o controle sobre o que sai nas redes sociais passou a ser um dado importante para preservar as grandes tacadas internacionais. E o Atlantic Council fez isso. Ele, através de blogs que ele bancava, criou um superdimensionamento para tal espionagem russa na campanha do Donald Trump, uma notícia falsa, pegou uma pesquisa lá, era uma pesquisa sem base científica nenhuma, saiu nesses blogs ligados ao Atlantic Council, ofereceu para vários jornais que não acreditaram nas pesquisas, no fim acabou saindo no Washington Post, que foi adquirido pelo pessoal da Amazon, né? E em cima disso, o presidente do Facebook foi convocado no parlamento dos Estados Unidos, onde, digamos, o poder do lobby é grande, e acabou contratando o Atlantic Council para ser a sua assessora de imagem, podendo definir o que é notícia fake ou não. Então isso aqui foi saudado como um avanço. Aqui no Brasil, duas agências de checagem passaram a trabalhar, se pensou em montar um pool de checagem, mas o que aconteceu, que estava nítido no início desse jogo aí? Usar essa jogada do fake news para tentar impedir o pensamento oposto, o pessoal que faz o contraponto à grande mídia. É interessante que, à medida que vai caminhando o jogo, o que ocorre? Hoje tem dois fatos bem interessantes que ocorreram. O procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, uma palestra que ele deu num encontro aí do Ministério Público, onde ele diz tudo o que o ministro Luiz Fux andou colocando. O ministro Luiz Fux, ele é um penalista, no sentido mais restrito do termo, ou seja, ele não tem uma cultura que vai além da parte penal. E ele, do alto da autoridade dele, aí, de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convocou Polícia Federal, convocou Ministério Público, convocou a BIM para investir contra os fake news, que são a maior ameaça à democracia, e ameaçou, inclusive, ter busca e apreensão antes que as notícias saíssem, o que se configura claramente como uma censura prévia. E quem vai definir o que é fake news ou não? Daí os jornais se deram conta que era muito poder nas mãos do Estado, mas surge essa versão do Atlantic Council de criar as agências de checagem, e o Atlantic Council aconselhar o Facebook sobre o que é e o que não é notícia fake. Você imagina um sujeito, um potentado árabe lá com dinheiro em Mônaco, dinheiro em Monte Carlo, da Suíça lá, querendo ocultar essa informação. Ou uma empresa que nem a Trafigura querendo ocultar essa informação, e quem vai definir o filtro como consultor de imagem do Facebook é a Atlantic Council. É evidente que é uma jogada. Um segundo ponto interessante foi uma entrevista do David McCraw, que é vice-presidente do New York Times, está vindo ao Brasil, e deu uma entrevista à Folha de São Paulo, onde ele, do mesmo modo que o procurador
eleitoral, ele minimiza essa história de ameaça à democracia. O procurador foi muito interessante, ele coloca: a mentira sempre existiu na política. Lembrou o caso da princesa Isabel, que o que apressou a República foi o boato de que um príncipe francês iria ser o novo monarca do Brasil. Eu podia lembrar Carta Brande, podia lembrar Plano COI, todas as notícias falsas que existiram desde que você tem imprensa de massa no país e antes mesmo disso. O próprio New York Times aí, em 1870, 70 e poucos, aí ele foi ator aí de uma baita de uma jogada de manipulação de eleição nos Estados Unidos, ligado à Associated Press, aí, que era uma empresa dos novos meios de comunicação, do telégrafo sem fio. Então o que ele diz é o seguinte: a mentira sempre existiu. Uma coisa são os perfis falsos. Isso aí está tipificado na legislação penal. Outra coisa são os crimes contra a honra, que você tem as ações, você tem o direito de resposta, você tem tudo isso. Então, nada do que existe em termos de informação e opinião não está contemplado na legislação existente. O restante, discurso de ódio, isso é proibido. Não tem nada a ver com opinião. O discurso de ódio é uma forma de expressão que leva a ações antissociais que tem que ser reprimido. Perfis falsos, você tem lá um estelionato, você pode reprimir, mas não se pode confundir o direito à opinião, mesmo a informação eventualmente incorreta daquilo, porque de quem é a verdade? O procurador coloca bem. Eu posso ter duas verdades aqui, os dois lados falando verdades. Quem vai definir qual é a maior verdade? Então é importante porque você começa a se dar conta do seguinte: a liberdade de opinião tem que ser preservada nas redes sociais. E ser preservada, que nem diz o Macron, lá, o vice-presidente do New York Times, as redes sociais, o Facebook, tem que deixar claro, transparente, por que tal grupo, ou tal perfil, ou tal notícia foi considerado fake e outro não. Você não pode dar esse poder absurdo nem ao Estado, nem aos grupos de mídia privados também. Então, aos poucos, você vai chegando a um ponto que é o ponto lógico que nós antecipamos lá no GGN desde o começo. Notícia não tem nada a ver com fake news. Fake news é um outro bicho que não tem que ser contemplado em processos de censura. A notícia não pode ser misturada em processos de censura e de combate. Aliás, o procurador ele é bem interessante, que ele fala: o simples uso do termo fake news é um discurso de ódio. Se eu quero desqualificar qualquer reportagem, é só dizer que é fake news, eu não preciso comprovar mais nada.